Se você quer reconstruir a sua vida, não tem como fazer isso sem organizar as coisas. Eu sei que parece contraditório, até porque quando a gente está no fundo do poço, com o quarto todo fechado, tudo escuro à nossa volta, o que a gente menos quer é organizar. A gente não quer levantar, não quer limpar, não quer colocar nada no lugar, porque tudo é difícil, tudo tem muito significado e exige muito de nós. Mas, quando a gente vai para o livro de Neemias, uma das coisas que eu percebi no texto, é que tem um trecho que cita especificamente sobre a organização que Neemias fez quando foi chegar para começar a construção dos muros. Para quem não está entendendo essa jornada da construção, da reconstrução que eu estou fazendo na minha vida, depois de ler um livro de Neemias, e nesse livro ele fala que ele reconstruiu os muros de Jerusalém durante 52 dias. Isso foi muito significativo para mim e eu falei que eu ia reconstruir a minha vida pós síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Depois de viver isso durante 15 anos, eu estou reconstruindo a minha vida. Então, por que é tão importante organizar o processo? Quando eu percebo no livro de Neemias que ele recebe um propósito, ele faz um planejamento, daí ele começa a ação mesmo, ele começa a executar. Uma das coisas que ele tem que fazer é parar, olhar para aquilo que está diante dele, que ele precisa fazer, e organiza tudo aquilo. Primeiro porque ele precisa entender aonde é o começo, o meio e o fim. Depois porque tem pessoas junto com ele, então eles precisam dessa voz de comando. Ele precisa saber o que ele vai precisar de material, porque é um muro, então você precisa de tijolos, você precisa de cimento, areia, enfim. Tem toda uma demanda de material que precisa. E tem aquele processo simples, né, de você saber quem começa onde, quem levanta, né, esse lado, quem levanta o outro, enfim. Então, ele organiza todo esse processo. Quando eu olho para esse trecho, eu fico pensando no quanto eu precisei reorganizar a minha vida depois de todo o tempo em que eu passei fechada e trancada e simplesmente sem viver. Quando a gente volta, quando a gente retoma a nossa caminhada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar e falar assim, tá bom, eu entendi e agora eu preciso organizar isso para poder saber onde eu vou atacar, onde eu vou mudar, onde eu vou continuar, enfim. Você precisa de uma organização mínima. E aqui eu vou entrar um pouco com a minha formação. Eu sou designer de interiores por formação, amo essa área, trabalhei por muitos anos nessa área. E uma das coisas que me encanta realmente é organização, decoração. Eu tenho um fascínio por isso, porque eu sei o quanto essa estrutura de ambiente me deu o chão que eu precisava para poder retomar minha vida. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas o fato de você colocar uma mesa para sentar e comer e fazer uma boa refeição não é estética, não é simplesmente pegar os melhores pratos, as melhores taças e organizar a mesa do jeito correto. Até porque, se a gente pensar bem, não existe um jeito correto, existem culturas. Então você tem um jantar à moda francesa, inglesa, americana, você tem o tropical, você tem o oriental, enfim, você tem diversas formas. Então não é uma única forma que determina o certo ou o errado. Porém, o fato de sentar à mesa com uma refeição bem disposta, um prato limpo e organizado na sua frente, te dá uma sensação de valor. Ninguém te conta isso, né? Porque isso poucas pessoas percebem. A gente tá numa vida tão corrida que uma das coisas que a gente mais vivencia é o fato de pegar a comida e come em pé mesmo, assistindo uma televisão, ou você come enquanto você tá preparando alguma outra coisa, ou você come enquanto tá dando comida pro seu filho. E quando você senta, senta mesmo, sabe? E dispõe a comida na tua frente e se organiza para ter uma refeição, o ato de comer, ele acontece duas coisas importantes.
ele se torna quase que um momento de relaxamento, porque você tá ali repousando o corpo e abastecendo o corpo. E ele traz uma certa consciência. Então, aquele negócio que todo mundo comenta, né, de que você fica dando comida pro teu filho com a televisão ligada, você distrai o foco dele, e é verdade, porque quando você mesmo tá com a cabeça em tantas outras coisas e não no alimento que você tá comendo, você não consegue entender um sinal que o seu corpo manda que chama saciedade. Então, quando você tá comendo e ocupada, você vai comendo, você vai abastecendo, porque você não tá entendendo que o seu corpo falou, chega aí, não aguento mais, parou. Então, organizar os processos, ele entra muito sobre respeitar os limites. Então, você põe uma mesa para que você comece a respeitar o seu limite de saciedade. Você organiza o seu espaço do quarto onde você vai dormir para que você respeite o seu tempo de sono. Uma das coisas que eu priorizei, eu brigo com todo mundo que atrapalhar esse horário. Porque o horário do sono para mim é algo muito importante. Eu sei o quanto dormir era muito difícil. O quanto deitar, sabe, e descansar a minha cabeça e desligar era muito importante. E eu não vivi isso. Então, hoje eu brigo com os meus filhos, assim, brigo no sentido de, né, fico o tempo inteiro brigando, olha, não vamos marcar nada à noite, vamos evitar de sair muito tarde. Por quê? Porque eu sei o quanto o sono é importante para nós como desenvolvimento de corpo humano. Então, quando eu organizo o sistema, o processo todo, eu tô dizendo assim, olha, eu vou reconstruir a minha vida. Mas a partir de agora, os meus sonos terão horário. A minha alimentação terá um jeito. E aí eu começo a fazer, sabe uma coisa que é muito legal nesse processo de organização? É minimizar. Eu não falo muito sobre minimalismo porque algumas pessoas torcem o nariz, mas entenda que viver o minimalismo não é você tirar tudo da sua vida, mas é você trazer um sentido mais útil para cada coisa que você tem. Eu sou adepta do minimalismo no sentido assim, eu tenho o essencial. Por quê? Porque o excesso me sobrecarrega. Então, eu não curto minimalismo porque é uma moda. Eu não curto para poder levantar bandeira, sabe? Eu curto porque é uma questão que me organiza, me ajuda a organizar interiormente. Então, toda vez que eu tiro da minha frente todo o excesso de coisas sobrando na minha casa, excesso de atividades que eu não preciso realmente executar, excesso de coisas que não vão me trazer benefício. Então, hoje assistir uma televisão qualquer não me traz benefício. Mais um seriado, mais um seriado, mais não sei que benefício isso está me trazendo. Então, eu analiso os filmes que eu assisto, eu analiso o tempo que eu dispenso ali. Por quê? Porque tudo me sobrecarrega. Então, eu tenho que escolher uma vida onde eu viva de uma maneira que não me sobrecarregue tanto. Já conhecendo a minha disposição para isso. Quando a gente organiza o nosso processo, a gente está dizendo para a gente assim, olha, a partir de agora, você tem um plano. Você tem um passo a passo para seguir. Vá por esse caminho, que você vai ter mais tranquilidade. Você dá estrutura para você pisar, para o seu pé poder caminhar. Uma das coisas que eu percebi é que toda vez que eu tinha que sair para trabalhar, qualquer coisa assim, eu tinha um horário da manhã. Então eu levantava de manhã e eu ficava muito confusa porque era muita coisa para fazer, muita demanda, porque eu tenho 3 filhos, então leva para a escola, vai trabalhar aquele negócio tudo, né? E o que eu comecei a criar com eles foi uma rotina. Então, na noite anterior, isso é um exemplo, mas é tão importante que cabe trazer aqui, sabe? Eu comecei a trazer à noite, olha, amanhã vocês têm aula, então vamos deixar a mochila já organizada, a lancheira organizada, a roupa que vocês vão usar amanhã já separada. E aí elas dormem já com todo o material, tudo que vão usar amanhã, organizado para o dia seguinte. Por quê? Porque isso coloca o nosso cérebro no modo de execução. Ele não precisa levantar e pensar. Ele levanta e executa. E isso minimiza os problemas.
Isso minimiza o não fazer, sabe? Então, quando eu organizo os processos, eu tô dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, eu consigo organizar a minha vida porque eu sei aonde eu posso pisar, eu sei até onde eu posso ir, eu sei qual caminho que eu posso seguir, então eu vou por esse caminho. Se você entende que você quer reconstruir a sua vida, quer reconstruir a sua jornada e você precisa organizar o seu caminho, comece fazendo isso. Se você está hoje num quarto fechado, escuro, com a janela toda fechada, que eu já estive nesse lugar e sei como dói, porque olhar à sua volta, eu tenho certeza que o teu quarto tá todo bagunçado, que você não tem alegria no espaço que você tá vivendo, que você não tem beleza no espaço que você tá vivendo, que você não consegue encontrar alguma coisa quando você realmente precisa daquilo. E aqui não é só pelo meu lado profissional, como designer ou organização, mas como pessoa. Construa uma estrutura para que você possa voltar a pisar no chão. Construa uma estrutura para que você consiga levantar todos os dias sem ter que pensar muito, mas que você execute com mais clareza. Quando você organiza o seu espaço, a sua casa, né, o lugar que você está vivendo, você não está organizando para que fique bonito esteticamente, mas você está organizando para que isso traga uma clareza na forma de agir do seu dia. Então você está ali no seu dia a dia, você precisa agir e você entra com a organização e você facilita esse processo. Organização é isso, é facilidade. Organização não é aquele monte de potinho igual. Se você já travou na sua mente, porque nós temos essa tendência de travar as coisas. E você travou na sua mente de que você não, mas eu não tenho organizador transparente. Eu não tenho as cores que precisam para organizar. Entenda, organização não são potes. Organização é um processo, é um método, é uma estrutura que você cria para que a sua rotina auxilie a sua caminhada. Você tem que ter uma rotina. Isso é óbvio. Porque você levanta de manhã, você trabalha, você passa o dia, você estuda, você volta para casa, você dorme, ou seja, você já tem uma rotina natural. A organização entra exatamente para que isso aconteça de maneira leve. E para nós que pensamos demais, sentimos demais, pensamos muito, nós precisamos de uma rotina. E quando eu leio em Neemias, que Neemias organizou todo o processo antes de começar a construir os muros, ele disse: você vá para o muro tal, você vá para o portão tal. Ele está criando uma estrutura para que a coisa funcione. Para que você construa um muro em 52 dias, você precisa de uma organização. Então levanta agora e organiza o teu espaço. Organiza pelo menos ali, se você não tá... Gente, uma coisa que acontece quando a gente passa por esse processo de organização muito intensa, né? Do processo que a gente sai de uma destruição total e a gente entra num processo de reconstrução. Eu lembro que eu fiquei meses para conseguir encontrar um formato que me auxiliasse para o meu quarto, por exemplo. Não que necessariamente fosse, nossa, os móveis, não é isso que eu tava falando, mas a forma que aquilo ia me levar para um momento mais leve durante o dia, que ia funcionar de maneira mais leve para mim durante o dia. Então, às vezes, você só precisa levantar e arrumar tua cama. Quando você levanta de manhã e arruma tua cama, não é sobre a cama que a gente tá falando, não é sobre ter só um espaço de capa de revista, mas é para que a sua mente, quando entre no espaço, entenda que aquilo tá bonito, tá agradável, para que você consiga correr as atividades do dia com mais leveza. Sabe, você elimina uma atividade que ficaria pendente na sua cabeça. Então, organizar processos é sobre isso. Quando eu vejo Neemias organizando as pessoas para reconstruir o muro, eu vejo ele dizendo assim: olha, você precisa organizar o seu processo
para que você consiga viver a reconstrução em 52 dias, porque se você não organizar, não vai dar para você viver. Então levanta, organiza teu armário, sabe? Ou organiza tua cama, ou pelo menos tira o lixo do teu quarto hoje. Eu não sei como tá a sua condição de vida, mas limpeza, essa organização de pelo menos separar o que é cada coisa, ou de pelo menos organizar ali a rotina, né, na noite anterior para o dia seguinte, isso vai trazendo uma leveza. E não faça tudo de uma vez. Vai fazendo detalhe por detalhe. Quando Neemias ele organiza a reconstrução, ele faz o seguinte: olha, você vai para o muro das ovelhas, você vai para o portão das ovelhas, você vai para o muro ao lado, e aí ele vai citando cada trecho. Então, olha que interessante. O que me chama a atenção é que ele reconstrói, ele organiza para reconstruir por etapas, sabe? Por processos. Ele não vai fazendo, vamos reconstruir o muro, e começa a fazer e sai carreirão fazendo. Ele começa em processos, vamos fazer aqui, depois aqui, depois aqui. Por quê? Porque não dá pra gente reconstruir algo grande tudo de uma vez. Precisa ser pedrinha por pedrinha. Então, toma isso pra tua vida. Começa a organizar o processo hoje da tua vida, para que você consiga concluir essa reconstrução em 52 dias de forma efetiva, entendendo o processo, vivendo o processo, passando por esse processo de forma muito consciente. Faz assim, escreve aqui embaixo o que você precisa organizar hoje. Olha, hoje eu preciso organizar o meu quarto. Ou hoje eu preciso organizar os meus horários. Ou hoje eu preciso organizar só a minha cama. Ou hoje eu preciso tomar banho. Nós sabemos o quanto é difícil, quando a gente está nessa condição, levantar pelo menos para tomar um banho. Então, comenta aqui embaixo. Me deixa saber, me deixa lutar com você, me deixa reconstruir com você esse muro e que a gente consiga chegar nos 52 dias dessa jornada com muita vitória, com muita luta, mas com muita vitória. Que a gente consiga concluir todas as etapas dos 52 dias para que a gente veja a vitória lá na frente. Para que a gente se proteja, levante esse muro, porque isso ficou muito forte. Eu falei num vídeo aqui, eu acho que foi no vídeo 4 ou 5, que ele fala sobre o fato da gente ter reconstruído os muros, né? E quando a gente reconstrói os muros, existe vida ali dentro. Enquanto os muros estão destruídos, há caos, destruição, bagunça, mas quando o muro é reconstruído, existe vida ali dentro. Então, que você possa reconstruir os seus muros, que a gente caminhe junto. Esse foi o vídeo 7 da nossa jornada. Que Deus te abençoe, um grande beijo e até o próximo vídeo.